amigo, presbítero Raimundo, gente boa demais. Aleluia! E através dele eu conheço os irmãos, e aqui eu deixo um abraço fraterno ao pastor da igreja, aos obreiros, a todos os membros e a família que me acompanha em nome de Jesus. Aleluia! Quem achou Hebreus 10, de 3, por favor, diga amém. Amém! Portanto, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. 37. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia! Tome um assento, meu irmão. Muito obrigado em nome de Jesus. Aleluia! Retenhamos firmes, permanecermos firmes, Aleluia! continuemos firmes. Em quê? Aleluia! Em quem cremos, naquilo que esperamos, naquilo que aguardamos, naquilo que confessamos como Aleluia! naquilo que confessamos como esperança. Aleluia! E a Bíblia nos diz o motivo, porque fiel é aquele que prometeu. Aleluia! O porquê o escritor aos Hebreus está trazendo esta palavra ao coração da igreja, dizendo que esta igreja deveria militar, lutar, para manter viva esta esperança, Aleluia! sendo fiel àquele que tinha prometido. Aleluia! Para nós entendermos a visão e a colocação e as motivações que levou o escritor aos Hebreus a dizer esta frase tão maravilhosa ao coração da igreja, é necessário entendermos pelo menos 4 pontos aqui. Primeiro, quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? E por que escreveu? Aleluia! Primeiro, quem escreveu a carta ou a epístola aos Hebreus? Até hoje não há uma consenso, até hoje não há uma certeza sólida, concreta, de quem realmente tenha escrevido a carta aos Hebreus. Acredita-se que tenha sido Paulo, outros acreditam que tenha sido Apolo de Alexandria, outros até mesmo acreditam que tenha sido Timóteo, discípulo e amado filho na fé do apóstolo Paulo. A segunda coisa importante é para quem escreve, ou para quem foi escrito. O escritor aos Hebreus escreve esta carta para os crentes. Aleluia! E por que então o livro leva o nome de carta aos Hebreus? Sabendo que estamos agora na dispensação da graça. E na dispensação da graça, os crentes não são chamados mais de hebreus. Nem mesmo os israelitas agora se identificam com este nome hebreu. Agora é judeus ou israelita. Há muito tempo esse povo deixou de ser chamado de hebreus. Esse povo deixou de ser chamado de hebreus desde o momento em que eles colocaram a planta dos pés na terra prometida. A partir daquele momento, eles não eram mais chamados de hebreus, israelitas. E quando a terra foi repartida entre a tribo norte e sul, boa parte era chamado de judeus. Mas por que o escritor faz questão de colocar o nome da carta aos Hebreus? A palavra hebreu quer dizer aqueles que vivem do outro lado do rio. Ou seja, para que esse povo tomasse posse da terra prometida, eles tiveram que atravessar o rio. Qual rio? O rio Jordão. É por isso que eles são chamados de hebreus, ou seja, aqueles que atravessaram o rio e tomaram posse da terra prometida. Olha a ideia que o escritor traz ao coração da igreja. Ou seja, vocês para Deus
aquele que está no pleno exercício de uma viagem, aquele que está numa jornada, aquele que está numa caminhada rumo a uma terra que foi prometida. É Deus querendo trazer à memória da igreja: olha, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Vocês são hebreus, ou seja, vocês são peregrinos. Vocês são viajantes. Vocês são forasteiros. É isso que a igreja é na face da terra. Aqui estamos apenas de passagem. Para uns a viagem é curta, para outros a viagem é longa, mas todos nós estamos em uma viagem. Terceira coisa importante de dizer: em que período a carta foi escrita? Haja vista que quando foi escrita esta carta, todos os evangelhos já estavam circulando no meio da igreja: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esta carta é endereçada a todos os crentes que estavam na Judeia, a todos os crentes que estavam em Jerusalém. E para nós entendermos a quarta coisa, por que esta carta foi escrita? Esta carta foi escrita na intenção de ser um bálsamo para o coração da igreja em Jerusalém. Esse período aqui é o período do César. Esse período aqui é um período difícil para a igreja e para os crentes em Jerusalém. General Tito tinha acabado de invadir Jerusalém, tinha matado as grávidas, tinha colocado fogo no templo de Herodes, tinha destruído boa parte de Jerusalém. Então os remanescentes que estavam em Jerusalém estavam acuados, estavam tristonhos, estavam abatidos, desesperançosos. E eles precisavam de uma palavra de fé e de esperança. É quando o escritor a carta aos Hebreus vem trazendo ao coração daqueles crentes, dizendo: olha, fiquem firmes, permaneçam firmes, e não deixem de nunca confessar a sua esperança, porque fiel ainda é aquele que prometeu. Por mais luta, adversidade, problema que aqueles crentes estivessem mergulhados, a Bíblia está dizendo para eles que mesmo assim eles estavam debaixo de uma promessa da parte de Deus. Essas promessas nós chamamos de promessas infalíveis. Nós chamamos essas promessas de promessas que não falham. Nós chamamos essas promessas de promessas que não caem por terra, porque a verdade é que nenhuma boa palavra que saiu oriunda da parte de Deus cairá por terra. Todo aquele que um dia foi alvo de uma promessa da parte de Deus, um dia, oxalá, esta promessa vai se cumprir na sua vida. Seja ela uma promessa de conversão, seja ela uma promessa de salvação, seja ela uma promessa de libertação, seja ela uma promessa de restauração, seja ela uma promessa de restituição, mas na hora certa, no tempo oportuno, quando a agenda de Deus chegar na vida daquele que foi alvo de uma promessa, o nome dele será glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. E é importante dizer isso, meus amados, porque a Bíblia, ela numera centenas, dezenas, milhares de promessas que Deus fez. Aleluia! Existem inúmeras promessas na Bíblia que Deus faz, que Deus fez.
que Deus disse, que Deus falou. E boa parte delas se cumpriram. Se pudéssemos dar o microfone das pessoas da Bíblia, dar o testemunho nesta noite, elas dariam um testemunho mais ou menos assim: Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus falou, Deus fez. E é verdade. Tudo aquilo que Deus promete, Ele promete para fazer. Tudo que Deus promete para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem sabe Deus, Ele fez uma promessa para Abraão, que Abraão iria ser pai de uma grande nação. Se cumpriu, sim ou não? Deus fez uma promessa que Abraão iria gerar Isaac. Se cumpriu ou não? Deus fez uma promessa que Davi ia ser rei. Cumpriu-se ou não? Deus fez uma promessa dizendo que o seu povo iria sair do Egito. Cumpriu ou não? Deus fez uma promessa que o povo iria entrar na terra prometida. Se cumpriu ou não? Deus fez uma promessa que enviaria o seu filho Jesus. Se cumpriu ou não? Então a Bíblia me dá diversos embasamentos para que eu possa concretizar para você que se Deus te prometeu alguma coisa, fique em paz. Deus é fiel para cumprir. Porém, quando eu olho para o Novo Testamento, eu não vejo Jesus durante a manifestação do seu ministério terreno, durante o exercício da sua chamada, distribuindo promessa para as pessoas. Não. Isso quem fez foi Deus Pai no Antigo Testamento, para casos e situações específicas. A ideia e a proposta de Jesus aqui não é fazer promessas, é pregar o Evangelho, é falar das boas novas, é pregar para os perdidos, é abrir o caminho da graça para quem quiser e quem aceitar. Mas Jesus, durante a sua chamada, Ele fez 3 promessas. 3. Das 3, 2 se cumpriram. E para quem pensou que eu ia pregar e começar a falar de promessa de carro, casa, desculpe, você errou a proposta. Quando eu li o texto dizendo que fiel é aquele que prometeu, eu estou falando dessas 3 coisas que Jesus prometeu e que Ele vai fazer. Agora, se a casa vai chegar, se o carro vai chegar, se o cheque vai chegar, se o dinheiro vai chegar, aí é você e Deus. Mas eu vim pregar sobre essas 3 coisas que Jesus prometeu. 2 Ele cumpriu, 1 ainda vai cumprir. Amém? Está com a Bíblia aberta aí, sim ou não? Se você deixou a Bíblia aberta, é sinal que você frequenta a escola bíblica dominical. Abre comigo então, por favor, Mateus capítulo 16. Evangelho do Reino, escrito por Mateus, capítulo de número 16. Você vai ouvir Bíblia, tá bom? Não sei se você vai pular, dançar no final, mas você vai ouvir Bíblia. Mateus capítulo 16. Olha o que diz a partir do versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha a promessa. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira promessa ministerial de Jesus está aqui. Qual é esta? Que ele iria edificar a sua igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. Eclésia, tirados de dentro para fora. Talvez você não saiba, mas Deus tem uma igreja.
E a igreja que Deus tem nome. E o nome da igreja de Deus não é Assembleia, não é Batista, não é Presbiteriana, não é Neo e nem Pentecostal, não é Deus e Amor e tantas outras. O nome da igreja de Deus está em Isaías, que diz: e a minha casa será chamada pelos povos de casa de oração. Essa casa de oração, Jesus fez uma promessa, que assim que ela fosse inaugurada, ela seria edificada sobre a rocha. O que é a palavra edificar? Tornar firme, tornar sólido, tornar ereto, colocar algo com a base firme, de maneira que nunca venha se abalar. Esta igreja, até hoje, graças a Deus, ela tem sido edificada dia após dia. Esta igreja existe há mais de 2000 anos. Levantou-se homens, caíram homens. Levantou-se tronos, derrubaram-se tronos. Levantaram-se governos, governos caíram. Levantaram-se governantes e governantes caíram, mas a igreja permanece de pé e com as portas abertas. Não adianta o Senado tramitar leis para tentar embargar a igreja, porque não vai conseguir, porque a igreja tem dono. Não adianta o macumbeiro colocar o nome do pastor na boca do sapo, porque a igreja tem dono. Não adianta matar crente, perseguir crente, fechar a igreja. Todas essas institutas cairão por terra. Por quê? Porque é Deus que sustenta a igreja de pé. A igreja, meu querido, ela tem dono. O homem, a única coisa que ele pode fazer é comprar meia dúzia de cadeira, colocar uma placa do lado de fora, comprar um som e um microfone. Mas igreja, o dono dela é Deus. O dono da igreja não é homens, o dono da igreja é Deus. E a igreja que tem Deus como dono, ela nunca será abalada para a glória de Deus. E olha o que Jesus disse: a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Eu já vi alguém interpretar errado o texto, colocar a igreja aqui na defensiva. Não, Jesus não está colocando aqui a igreja na defensiva, como se a igreja estivesse acuada e o diabo bombardeando, atacando, se levantando. Não é isso que Jesus está falando aqui, não. Quando ele diz que a porta do inferno não prevalecerão, não é que o inferno virá contra nós, é nós que iremos contra o inferno, e a porta dela não vai barrar a igreja. A igreja, ela entra no inferno, saqueia as almas e vem povoar o céu. A igreja está edificada. Glória a Deus. Esta é uma promessa que não tem falhado até hoje. Essa é uma promessa que é real, é verdadeira. O Senhor tem cuidado, zelado, protegido, abençoado, provido a sua igreja até hoje. É uma promessa fiel. Você crê nisso em nome de Jesus? Você congrega numa igreja hoje que ela está sendo edificada por Deus. Desculpa a sinceridade. Quem está mantendo a igreja aberta não é o dizimista, não é o ofertante, não é o empresário. A igreja está aberta porque é Deus que está sustentando, mantendo e provendo a sua igreja. Ah, pastor, mas se o empresário sair, Deus continua sendo Deus. Ah, pastor, mas se o maior dizimista for embora, Deus continua sendo Deus. Ah, pastor, mas se o maior ofertante
o sustento da igreja está pautado na graça e no poder de Jesus de Nazaré. Primeira promessa que ele fez e não tem falhado até hoje. Segunda promessa que ele fez, vamos lá para a Bíblia, por favor. Lucas capítulo 24. Aleluia! Versículo de número 49. Glória! Lucas 24, 49. Achou? E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de Deus. Já há alguns dias está rolando o Pentecoste, a festa de Pentecoste, a festa da colheita. Sabe como é que os discípulos estão? Desprovidos de coragem. Não há entusiasmo mais naqueles crentes. Não há vigor. Eles estão amedrontados, assustados, desencorajados. Por quê? Porque viram o seu mestre ser morto. Herodes e Pilatos estão querendo matar seguidores de Cristo. Eles se trancam e permanecem dias trancados. Até que um dia eles resolvem orar. E a Bíblia diz que eles começam a se reunir no mesmo lugar. E eles começam a orar. Parece que eu vejo alguém trazendo à memória esta promessa que Jesus fez. Aleluia! Ficar em Jerusalém. Mas se eu ficar em Jerusalém, Jerusalém não vai me trazer boas lembranças. Mas se eu ficar em Jerusalém, eu vou ver as ruas ensanguentadas com o sangue do Mestre. Se eu ficar em Jerusalém, eu vou lembrar dos açoites que o Mestre sofreu. Se eu ficar em Jerusalém, eu vou lembrar do martírio. Eu vou lembrar da cruz. Eu vou lembrar da coroa de espinho. Eu vou lembrar dos verdugos. Eu vou lembrar do carrasco. Eu vou lembrar de tudo que Herodes tem. Mas fica em Jerusalém. Até que do alto, glórias, não é de baixo, é do alto. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles começam a orar. E eles começam a clamar. Eles começam a colocar a cara no pó. Eles começam a colocar joelho no chão. A lágrima começa a descer sobre o olho. Quando de repente, no último dia de Pentecoste, a Bíblia diz que a casa foi cheia. Um vento veemente e impetuoso entrou pela porta, entrou pela janela. A casa foi cheia. E a Bíblia diz que todos começaram a falar em novas línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Não é para ser chamado de canelinha de fogo. Não. Jesus não nos deu o Espírito Santo para sermos chamados crentes do manto, crentes do repleplé, canelinha de fogo, fogo puro, não. O texto é claro que assim que o Espírito Santo desceu, eles abriram as portas e foram para a rua. Aleluia! Anunciar o Cristo ressuscitado. Aleluia! Irmãos, pela graça e bondade de Deus, há mais de 20 anos eu tenho pregado a palavra do Senhor, quase todos os dias. Aleluia! Acompanhado pela esposa e pelos filhos, como podem me acompanhar. E todo dia é uma igreja nova, assim como essa. Aleluia! Quase todo dia eu conheço um pastor novo, obreiro novo, um povo novo. E sabe o que eu mais vejo nas igrejas que eu prego por aí? Aleluia! Quando eu subo no púlpito, eu não vejo mais homens com um brilho nos olhos. Eu não vejo obreiros mais com entusiasmo, com alegria, com graça de Deus no coração. Aleluia! Não há mais fervor. Não há mais uma chama. Meu Deus. Não há mais uma fogueira acesa. Aleluia! E um certo pregador pregando um dia numa pequena aldeia de gente simples.
Ele pregou algo e disse assim: irmão, Jesus não apenas salva, mas Jesus também batiza com o Espírito Santo. Aleluia! A irmãzinha que nunca tinha ouvido falar de batismo com o Espírito Santo, no fim do culto ela chamou o pregador e perguntou: pastor, como é que funciona esse negócio de batismo com o Espírito Santo? O pastor, entendendo que a irmã era simples, ele tentou exemplificar o que é batismo com o Espírito Santo. E ele falou assim: minha irmã, batismo no Espírito Santo é quando Deus acende uma fogueira e você não pode deixar nunca mais essa fogueira se apagar. Aleluia! Não quero constranger ninguém, mas deixa eu perguntar para você: como é que está a sua fogueira? Aleluia! Como é que está a chama do Pentecoste ainda no seu coração? Aleluia! Porque depois que você aprendeu a falar 2, 3 palavras em grego, você não fala em língua estranha mais? Sabe por que você fez um cursinho básico em teologia? Você não acredita mais em poder de Deus? Eu tenho 3, 4 diplomas teológicos na parede da minha casa, mas ainda acredito no poder de Deus. Eu ainda falo em línguas estranhas. Se eu sentir no coração, eu pulo, eu sapateio, eu rodeio, eu danço na graça, porque a chama de Jeová acendeu aqui, o diabo não vai apagar. Deixa eu perguntar: quem ainda acredita no poder de Deus? Quem ainda acredita na glória? Quem ainda acredita no batismo? É cada igreja crua, seca, músico sem vigor, toca por tocar, canta por tocar, jovens que o Nike no pé está mais alto do que a glória, jovens que estão mais interessados no iPhone 10, 15, 20 do que pela presença. Obreiro que você está pregando, suando a camisa, a meia, ele está com o braço cruzado, tentando te intimidar com cara feia, achando que isso intimida quem Deus chamou. Não intimida não, filho. Cara feia para mim é fome ou dor de barriga. Se tiver com dor de barriga, vem cá que a gente ora em nome de Jesus. Se tiver com fome, depois te paga uma coxinha na cantina, mas que Deus ainda batiza com fogo e com Espírito Santo. Jesus ainda batiza. Ei, eu não vim nessa noite falar de Arminio, eu não vim falar de Calvinho, eu não vim falar de Platão, eu não vim falar de Sócrates, eu vim falar que Jesus cura, salva, alimenta e ainda batiza. Oh, eu não estou falando de baderna, eu não estou falando de bagunça, eu não estou falando de movimentação desnecessária, eu não estou falando de coisa estranha, de esquisitice gospel, eu estou falando de poder, eu estou falando de graça, eu estou falando de fogueira acesa, eu estou falando de chama que Deus acende e não tem bombeiro no inferno que apaga mais. Um homem que tem uma chama acesa no coração, ele ora melhor, ele jejua melhor, ele consagra melhor, ele santifica melhor. O homem que ainda arde no seu coração o zelo do Espírito Santo, ele evangeliza melhor, ele ganha almas melhor. E é isso que eu vim profetizar para essa igreja nessa noite. Você crê em profecia? Se não crê, eu não vou falar nada. Mas você crê em profecia ainda em nome de Jesus? Então levante uma mão para receber a igreja em nome de Jesus. Em nome do Cordeiro de Deus, o Senhor que acendeu uma fogueira, o cenáculo de Pentecoste.